Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje, a gente vai continuar a estudar o conceito de limite. Então, nas nossas aulas anteriores, nós estudamos o problema da reta tangente a uma curva e o problema da velocidade instantânea, né? Havendo uma relação entre esses dois problemas. Bem, a partir da nossa aula de hoje, nós vamos estudar o limite de uma função. Tá? Então, no primeiro momento, eu vou dar uma definição, digamos, informal, matematicamente falando, do limite de uma função. Vamos estudar alguns exemplos para ver mais ou menos como é que isso funciona, o que isso significa e tudo mais. E, num segundo momento, eu vou dar uma definição aí um pouco mais formal, matematicamente falando, e vamos estudar aí algumas técnicas para calcular os limites de uma função. Tá? Então, em primeiro lugar, né, no primeiro momento, por hora, a gente vai entender o limite de uma função da seguinte maneira. Então, o limite de uma função f de x, quando x tende a A é igual a L, podemos escrever dessa forma, ou seja, o f de x tende a L quando x tende a A. Então, isso significa o quê? Significa que eu posso escrever isso se pudermos obter valores de f de x tão próximos de L quanto a gente queira, à medida que a gente toma valores de x suficientemente próximos de A, mas não igual a A. Nesse caso, valores próximos de A é tanto valores maiores que A, quanto valores menores que A, certo? Então, a gente vai aproximar o x dessa constante A, tanto pegando valores tão próximos, porém maiores, assim como tão próximos, porém menores, algo parecido com o que a gente já vem fazendo nos nossos exemplos lá do problema da reta tangente e do problema da velocidade instantânea, como a gente já vinha fazendo nos problemas anteriores. Tá? Então, por hora, essa definição que a gente vai adotar. Então, para observar melhor como é que isso funciona, vamos ver alguns exemplos. Bem, então, nosso primeiro exemplo, nós temos aqui uma função f de reais em reais, definida por x² menos x mais 2. Então, nosso objetivo aqui é encontrar o limite dessa função, né, caso exista, obviamente, dessa função f de x quando x tende a 2. Então, né, pela nossa definição, o que temos que fazer? A gente vai pegar valores tão próximos de 2 quanto a gente queira, sendo maior que 2 ou menor que 2, né, e ver, tomando esses valores, aproximando, para onde se aproxima o valor da f de x, tomando esses valores próximos. Então, assim como a gente já vinha fazendo nas outras aulas, vamos fazer essa aproximação através da tabela no Excel e vamos olhar também o gráfico dessa função no GeoGebra. Bom, então temos aqui duas colunas, onde na primeira eu vou colocar o valor de x e na segunda será calculado o valor numérico da função x² menos x mais 2. Então a fórmula já foi devidamente colocada aqui. Coloquei o primeiro valor 1,5 porque a gente está querendo aproximar para 2. Então, nessas duas primeiras colunas eu vou aproximar para valores menores que 2. E nesse segundo par de colunas eu vou aproximar com valores maiores que 2. Então, quando x é igual a 1,5, o valor numérico da função é 2,75. Então, aumentando 1,75, o valor numérico passa a ser 3.3125. Aproximando para 1,9, o valor numérico vai para 3,71, 1,99 vai para 3,9701, 1,999, 1,9999, 1,59. Repare que quanto mais próximo de 2, o nosso valor numérico está ficando cada vez mais próximo de 4. Isso aproximando com valores menores que 2. Fazendo o mesmo processo agora, aproximando com valores maiores que 2, o que nós vamos ter? Então, 2,25. O valor numérico vai para 4,8125. 2,1. O valor numérico vai para 4,31, 2,01, 4,0301, 001,
0,001. Então, repare, quanto mais próximo de 2, tomando valores maiores que 2, o nosso valor numérico da função também está ficando cada vez mais próximo de 4. Então, olhando aqui na nossa tabela, dá para a gente suspeitar que, de fato, o limite dessa função, quando x tende a 2, vai ser 4. Olhando no gráfico, o que nós temos? Então, temos aqui o gráfico da função f, x² menos x mais 2, e aqui eu coloquei um controle deslizante que vai aproximar, que a gente vai aproximar o x de 2 por esse controle. Então, temos aqui de 1,5 a 2,5. Então, repare que nesse intervalo entre 1,5 e 2,5, temos aqui um intervalo aqui do valor numérico da função. Aproximando, diminuindo esse intervalo, então, digamos, colocando 1,75, 2,25, o que vai acontecer? De novo, conforme a gente vai aproximando tanto pela direita quanto pela esquerda, mais uma vez temos o quê? Mais uma vez temos o 4 cercado. Aproximando ainda mais, então colocando 1,9, 2,1, mais uma vez, repare que o 4 está ficando cada vez mais cercado. E aproximando mais ainda, então colocando 1,99, 2,001, então tomando um valor bem próximo de 2, repara que agora fica quase imperceptível que, de fato, está ficando cada vez mais próximo de 4. A gente nem consegue ver mais. Então, observando tanto a tabela quanto o gráfico da função, o que a gente pode suspeitar é que o limite dessa função, quando x tende a 2, é, de fato, igual a 4. Bom, então, pelo que acabamos de ver, né, nos permite concluir que o limite, quando x tende a 2, de x² menos x mais 2 é igual a 4. Então, quando x se aproxima de 2, tanto com valores maiores que 2 ou menores que 2, a nossa função, o valor numérico da nossa função, ela se aproxima para 4. Certo? Bom, um segundo exemplo é da função f de reais menos 1 em reais, definida por f de x igual a x menos 1 sobre x² menos 1. Então, o nosso objetivo nesse exemplo é encontrar o limite de f de x quando x tende a 1, certo? Bom, então, esse limite eu deixo aí para casa. Na próxima aula, retomamos aí desse nosso exemplo. Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.